Meus irmãos, a paz do Senhor. Paz do Senhor, meus irmãos. Atos dos Apóstolos, o quinto livro do Novo Testamento, capítulo de número 16. Glória a Deus. Aleluia. Oh, aleluia. Glória a Deus. Atos capítulo 16, verso de número 26 ao verso de número 34. Amém? Está escrito assim a palavra de Deus. Verso 26. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro, e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas, e tirando-os para fora, disse: Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? Verso 31. E eles disseram: crer no Senhor Jesus Cristo, e serás salvo tu e a tua casa. Eles pregaram a palavra do Senhor, e a todos os que estavam em sua casa. E tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhe os vergões, e logo foi batizado, ele e todos os seus. Então, levando-os à sua casa, lhe pôs à mesa, e na sua crença em Deus, alegrou-se com toda a sua casa. Repita comigo o verso de número 31, no tempo 3, todos juntos, vamos lá? 1, 2, 3. E eles lhe disseram: crer no Senhor Jesus Cristo, e serás salvo tu e a tua casa. Glória a Deus. Se assente, glorificando a Deus. Aleluia. Meus irmãos, como é bom estar aqui para adorar a Deus, juntamente com essa igreja que amo de coração. Agradecer a Deus pela vida do meu pastor Silas Batista, pela vida da minha pastora Daiane. Meu pastor, obrigado por tudo. Aos obreiros, Deus em Cristo abençoe o presbítero Jackson Mendes, que nos confiou essa responsabilidade de estar cooperando hoje com a administração da palavra do Senhor. Que Deus em Cristo abençoe a sua vida, em nome de Jesus Cristo. Meus irmãos, o texto sagrado que tomamos por base nessa noite para a nossa meditação, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16, do verso 26 ao 24, é um registro do evangelista Lucas, que registrou esta história da salvação do carcereiro. É muito interessante quando se trata do evangelista Lucas, ou o médico amado, porque Lucas, por ser grego, ele escreve o seu evangelho e ele escreve o livro de Atos dos Apóstolos, porque Lucas, diferente dos discípulos de Jesus, ele não foi testemunha visível
do ministério e da vida do Senhor Jesus Cristo. Lucas, ele estudou, se formou em medicina, e quando o apóstolo Paulo, já logo após a segunda viagem missionária do apóstolo, o apóstolo Paulo, ele entra na cidade de Corinto e ele usa de uma forma tão pesada e denuncia o pecado que a cidade de Corinto praticava na época. E Paulo, o apóstolo, ele pegou o pesado e denunciou mesmo a deusa Diana, e ele denuncia o pecado, e a forma com que Paulo entrou em Corinto desta maneira, denunciando a prática pagã, idólatra, carnal, das pessoas da cidade de Corinto, fez com que as pessoas açoitassem, ou essa denúncia do apóstolo foi motivo de açoites pesados, por causa que ele estava batendo de frente contra o sistema. E o apóstolo Paulo, ele recebe açoites, e ele foi muito machucado por causa daqueles açoites. E um casal acolhe o apóstolo, a saber, Áquila e Priscila, acolhe o apóstolo, cuida do apóstolo, e eles vão atrás de um médico. E é nesta procura deste casal, a procura de um médico para cuidar das feridas do apóstolo, que Lucas é encontrado, e ele é chamado para ir cuidar do apóstolo e das feridas que ele sofrera por causa dos açoites. Lucas, ele vai, e Lucas, ele não era um leigo, Lucas, ele não era um iletrado, mas Lucas, conforme ele vai cuidando das feridas do apóstolo, ele vai cuidando da saúde do apóstolo, Lucas, ele vai recebendo da parte do apóstolo uma forma linda de evangelização, que é o exemplo. E Paulo, aproveitando não só os cuidados do médico amado, Lucas, Paulo, ele evangeliza, discipula o nosso querido doutor Lucas. E Lucas, ele se apaixona pela vida e ministério do apóstolo, se encanta com a história de Jesus. E Lucas, por ter sido um grande estudioso, exímio pesquisador, ele fica curioso e ele vai estudando, procurando relatos acerca da vida e ministério de Jesus. O evangelho que conhecemos, o terceiro evangelho do Novo Testamento, o evangelho de Lucas, é lindo porque a forma com que o Espírito Santo inspira Lucas para escrever os 24 capítulos do evangelho que leva o seu nome, é maravilhoso. Embora Mateus escreve para os judeus, Marcos para os romanos, e todos eles escrevem inspirados pelo Espírito Santo. Mas há alguns registros no evangelho que Lucas escreve que Mateus não registra, que Marcos não registra. E diferente de João, Lucas, ele é bem preciso em algumas narrativas do evangelho que leva o seu nome. A saber, quando ele escreve no capítulo 24 e o verso 49, que ele, inspirado pelo Espírito de Deus, ele diz: não se para que as pessoas, os discípulos, não se ausentassem da cidade de Jerusalém, até que do alto eles fossem revestidos de poder.
Lucas, o médico amado, ele narra a missão dos 70 e que Jesus o envia de 2 em 2. E quando Lucas escreve este evangelho e ele vai escrever Atos dos Apóstolos, e ele começa a escrita de Atos, e ele diz acerca do primeiro tratado que ele destina e diz a Teófilo: escrevi o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca das coisas que ouvimos e vimos. E ele escreve, e ele, inspirado pelo Espírito Santo, escreve o evangelho que leva o seu nome, e agora ele recebe a capacidade de Deus para escrever o livro que é registrado no cânon sagrado como Atos dos Apóstolos, ou Atos do Espírito Santo através dos apóstolos. O que eu acho mais lindo é que o conteúdo que Lucas escreve é diferente do conteúdo que Marcos, que Mateus e que João escreve. Isso implica em dizer que a maneira com que o Espírito de Deus dá inspiração para Mateus, para Marcos, para João, é diferente da inspiração que dá para Lucas. Porém, o propósito é o mesmo: é apresentar a Jesus Cristo, é anunciar a Jesus Cristo. A forma com que Deus inspira você, inspira o seu irmão, inspira o irmão Romário, inspira os obreiros. Cada um tem uma maneira que Deus age, inspira de uma forma específica para a edificação do corpo, que é a igreja, e para a glória e louvor do Senhor Jesus Cristo. A saber, todos nós temos sim uma utilidade nas mãos do Senhor. Você não é mais um. O Espírito de Deus pode sim usar você e inspirar você para cantar, para pregar, para orar, para evangelizar. A boa notícia é: Ele investe em você e acredita em você. Lucas, ele escrevendo o registro de Atos dos Apóstolos, e quando chega em Atos, capítulo de número 16, Lucas, ele é bem preciso em sua narrativa, que quando o apóstolo chega no capítulo 16, Lucas registra que Lídia, vendedora de púrpura, o Senhor abriu o coração dela, e ali ela hospedou o apóstolo. E o apóstolo Paulo, juntamente com Silas, eles ali, já na cidade de Filipos, eles ficam 1 dia, 2 dias, e o primeiro milagre acontece sim, na casa de Lídia, vendedora de púrpura. Isto é maravilhoso. Hoje pela manhã, nós aprendemos muito acerca do propósito dos dois se tornarem um. Ontem eu mandei mensagem para o presbítero Oséias e eu falei: presbítero Oséias, a matemática de Deus é linda. E eu disse: porque de um Deus fez 2, e aí de 2 Deus torna a fazer 1. Isto é lindo. Porém, abrindo parênteses para esse pensamento que ontem conversei com o presbítero Oséias, mas a primeira família que recebe a graça de Deus é a família, é a casa de Lídia, vendedora de púrpura. E os dias vai passando, o apóstolo, ele em Filipos, a Bíblia diz que uma jovem com espírito de adivinhação virou não uma vez, não 2 vezes, mas por vezes liberava a palavra para o apóstolo Paulo, dizendo: estes homens são homens de Deus. E os dias foram passando, e o demônio que estava usando aquela jovem estava falando uma verdade. Porém, Deus não precisa que Satanás testemunhe que há homens de Deus, que há mulher de Deus, porque esse testemunho quem dá é o Espírito Santo de Deus.
E não precisa ficar falando, eu sou homem de Deus, eu sou mulher de Deus. Não, é só o brilho do Espírito Santo de Deus na vida de um escolhido. As pessoas lá fora olham e diz: aí vai passando um homem de Deus, aí vai passando uma mulher de Deus. E o apóstolo, ele foi ouvindo aquilo, meus irmãos, e abrindo um parênteses aqui, se fosse nos dias de hoje, esta jovem, ela pode ter certeza que a agenda dela seria lotada, porque ela adivinhava tanto que ela era fonte de lucro para os seus senhores, ganhar através da arte da adivinhação daquela jovem. E o apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, chega em um certo dia que aquela jovem, com o espírito maligno, libera: estes homens são homens de Deus. E o apóstolo Paulo, cheio de autoridade, cheio do Espírito Santo, libera uma palavra e diz: espírito maligno, sai desta jovem. E o espírito maligno saiu e aquela jovem foi liberta. E a segunda família de Atos capítulo 16 recebe a graça do Evangelho de Jesus Cristo de Nazaré. Aleluias! Os donos ou os senhores daquela jovem com espírito de adivinhação se ira por causa a fonte de lucro deles tinham sido liberta. E aí o apóstolo, junto com Silas, eles recebem açoites e eles são presos em um tronco, pés e mãos, e eles estão no cárcere, presos. E eu acho lindo a atitude desses homens, porque a Bíblia diz que por volta da meia-noite, a Bíblia diz que Paulo e Silas estão presos, é verdade. Mas a Bíblia diz que a atitude deles foi orar e louvar o Senhor. Louvar quando tudo está bem é bom demais. Louvar quando tudo está favorável é bom demais. Louvar quando tudo vai bem é bom demais. Mas o apóstolo Paulo com Silas, eles estão com corpos presos, mas a alma deles estão livres perante o Senhor de suas vidas. Em outras palavras, conseguiram prender o pé, as mãos, o corpo do apóstolo, mas a alma do apóstolo, a alma de Silas, eles não conseguiram prender, até porque há sim cadeias, prisões, com capacidade de prender o corpo físico, mas prisão para prender, segurar a alma de um adorador, você pode ter certeza, não existe, não existe, não existe, não existe. Então, se está difícil, como diz o hino, adore ao Senhor. Se tudo parece que não vai dar certo, não vai progredir, adore ao Senhor. Está doendo, está sofrendo, adore ao Senhor. Não adore só apenas quando momentos estão favoráveis. Glorifique a Deus diante das aflições, glorifique a Deus diante das tribulações, exalte a Deus diante das tribulações da vida. E Lucas, ele, inspirado pelo Espírito Santo, ele escreve isto no verso 25 do capítulo 16. E eles, um orando e o outro louvando. E esta atitude deles fez com que atraísse o sobrenatural para o natural.
E o sobrenatural provocou, meus irmãos, um terremoto não a nível regional, mas em um nível local. Apenas na prisão onde estava prendendo o apóstolo Silas. E a Bíblia diz, aleluia, o verso 26, e de repente, escute uma verdade, diante da vida, dos embates da vida, esteja preparado, porque o de repente de Deus pode chegar a qualquer momento. Diante dos embates da vida, esteja preparado, porque o de repente de Deus pode chegar a qualquer momento. E o de repente de Deus, aleluia, pode vir com uma força tão grande que pode arrancar a diabetes, pode arrancar o reumatismo, pode arrancar o câncer, pode arrancar a AIDS, pode arrancar as enfermidades, porque o de repente de Deus choca o natural do homem. Oh, aleluia! Foi de repente que os apóstolos estavam todos reunidos, e foi de repente que veio um som, como veemente, como um vento veemente, impetuoso, encheu toda a casa. Verso 26, e de repente sobreveio um tão grande terremoto, e os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas todas as prisões. As prisões se abrem. O carcereiro estava com sono, pastor José Carlos, e sono pesado, que ele só acordou após a prisão, a abertura das portas das prisões. Ele desperta do sono e ele vê as portas abertas. Você tem noção do poder que tem a oração de um escolhido? Você já parou para observar o poder que tem a oração de um fiel? Porque foi o louvor que provocou o terremoto, não para derrubar a prisão em cima dos apóstolos. Foi a oração e o louvor que provocou o terremoto, não para soterrar os apóstolos. Foi a oração e o louvor que provocou o terremoto local na prisão, para abrir as portas. O carcereiro fica olhando e vê as portas abertas, e a Bíblia diz que ele se espanta e pega uma espada, e ele vai se suicidar. Paulo, quando escreve à igreja de Filipenses, ele diz que até as prisões têm contribuído para o crescimento do Evangelho de Jesus Cristo. Escute, com Davi, Deus usou uma pedra. Com Sansão, Deus usou uma queixada de jumento. Nós vamos ver que com o apóstolo Paulo, ele registra que até as minhas prisões têm contribuído para o crescimento do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Ele pega a espada e ele vai se suicidar. E o apóstolo Paulo diz: ei, não faça tal coisa. O verso de número 28. E Paulo diz: porque nós estamos todos aqui, não fugimos. O propósito de Deus ali não era alcançar somente a família de Lídia, não era alcançar somente a família da jovem com espírito de adivinhação, mas há um carcereiro com conflitos eternos, precisando sim da salvação em Jesus Cristo. E o apóstolo Paulo diz: não faça mal contra você, nós estamos aqui. E a Bíblia diz, o verso 29, e ele pedindo luz,
ele saltou para dentro, aonde o apóstolo estava, e ele diz: senhores, o que eu devo fazer para ser salvo? E o apóstolo Paulo libera a palavra no verso 31, crer no Senhor Jesus Cristo, e será salvo tu e a tua casa. O Senhor Jesus Cristo salva o incrédulo, Ele salva sim o feiticeiro, Ele salva sim o macumbeiro, Ele salva sim o traficante, Ele salva sim o alcoólatra, Ele purifica sim e salva a prostituta sim. Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. O que atraiu Cristo para a terra de pecadores é isso. Lucas capítulo 19, o versículo 10, ele diz para Zaqueu: hoje veio salvação a esta casa, porque este também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. E a Bíblia diz que Paulo lhe pregou a palavra. Quando você tiver oportunidade, pregue a palavra. Não espere um púlpito apenas para pregar a palavra. Não espere apenas um culto específico de missões para pregar a palavra. A ótica missionária de Jesus é: aonde há um coração arrependido, ali é um campo missionário. Aleluia! Quando tiver a oportunidade de falar de Jesus, fale dele. Fale dele. Fale dele para os teus familiares. Fale dele para os seus amigos. Fale de Jesus. Fale que Ele salva sim, que Ele liberta. Escute nossas vidas. Depois que aceitamos Cristo como Senhor das nossas vidas, você pode falar como eu: nossas vidas nunca mais foi a mesma. A nossa vida antes de Jesus tinha o velho homem, mas quando Jesus aparece a figura do novo homem. E o novo homem abomina o que o pastor Heber leu, Gálatas 5, abomina as obras da carne e procura produzir os frutos do Espírito. Oh, aleluia! Coloque a mão no seu coração. Como você está? O que me fez tomar a decisão em aceitar Cristo como o Senhor da minha vida? Feche os seus olhos e medite nos seus familiares. Pense neles agora. Hoje é culto da família. Pense nos seus irmãos. Pense nos seus pais. No dia 23 de novembro do ano de 2010, o meu irmão, ele chegou para mim com olhos fechados. Como você está? O meu irmão falou para mim, eu estava embriagado, mas com consciência. O meu irmão falou: Romário, o pastor falou algo para mim. E ele falou para o pastor falar: imagine, se Jesus voltar, imagine naquela grande esperança que nós temos de entrar no céu. Foi o que eu ouvi em 2010. E o pastor falou: imagine uma fila que vai dar acesso ao céu. Imagine você nesta fila. E eu ouvindo meu irmão, e ele falou, mas o pastor também falou. E aí você olha para o lado esquerdo, que tem uma outra fila, que o destino dela é o inferno. Quando ele falou aquilo, eu pensei imediatamente no meu pai, nos meus irmãos. E o meu irmão falando: imagine os nossos familiares virar para mim e dizer: por que você não falou para mim quando você tinha tempo?
Por que você não falou de Jesus para mim quando você pode falar? E foi naquele dia, como efeito de algo, eu decidi entregar a minha vida a Jesus Cristo. E nessa noite eu estou aqui para trazer esta alerta a nós aqui. Fale de Jesus para os teus familiares. Não pense que missões é apenas pegar o avião e partir para países distantes. Não! Missões começa dentro de casa. A sua família é um campo missionário. O seu pai, a sua mãe, os seus irmãos, os seus familiares, os seus amigos é um campo missionário. Crer no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Eu convido a Igreja Assembleia de Deus da D3B para se colocar de pé agora. E você vai liberar uma palavra profética. Josué capítulo 24. E o versículo 15, a parte final. Você vai dizer comigo: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Diga com força: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nesta certeza, apresente a sua família agora. Apresente os seus familiares agora. Pai querido, eu preguei a tua palavra. Pai querido, em o nome de Jesus Cristo eu ministro a tua graça salvadora. A graça que convence do pecado, da justiça e do juízo. Meu Deus, eu ministro sobre a tua igreja, sobre os meus irmãos que aqui estão. Pai querido, eu declaro salvação na vida, meu Pai, e no lar dos meus irmãos. Eu declaro salvação na vida e nas famílias desta congregação. Salvação, salvação. Eu declaro salvação no meio da tua casa. Eu declaro salvação no meio dos teus familiares. O espírito do vício bate em retirada. E o espírito de libertação chega. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Pai querido, eu declaro em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Que Deus em Cristo abençoe a igreja. Em nome de Jesus.